E aí, pessoal, tudo bem? Quem você fala é o Lucas. E na aula de hoje vamos começar a falar sobre função exponencial. Não, mas na verdade, o nosso assunto vai ser função exponencial, mas na aula de hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre propriedade de potenciação. E quando a gente está trabalhando com função exponencial, vez por outra nós precisamos lembrar das propriedades de potenciação. Então, o nosso roteiro das próximas 4 aulas vão seguir aqui esses tópicos, tá bom? Na aula 1, que é essa, nós vamos relembrar a propriedade de potenciação, assim como eu havia falado. Na aula 2, vamos falar o que é função exponencial, como que é a sua representação gráfica. Na aula 3, vamos resolver equações exponenciais, ver como é que resolve isso e o que que é. E na aula 4, vamos resolver questões com inequações exponenciais. Então, na aula 1, que é essa agora, vamos relembrar o conceito aí de potenciação, tá bom? Propriedades de potenciação. Primeiramente, o que é potenciação? Potenciação, se você lembra bem, corresponde à multiplicação de fatores iguais que pode ser escrita de forma simplificada utilizando uma base e um expoente. Deixa eu passar aqui para o rascunho para lembrar aqui vocês. Sempre trabalhando com potenciação, vou ter algo assim, ó. Eu vou ter uma base e em cima eu vou ter um expoente. O número que fica embaixo, né, eu chamo de base, como eu já falei. E o número que fica aqui em cima eu chamo de expoente. Aí. O expoente ele me indica quantas vezes a base vai ser repetida numa sucessiva multiplicação de fatores. Então, se a minha base é A e o meu expoente é N, eu vou ter aqui, ó, A vezes, vamos botar aqui, ó, pontinho, 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 A, num total de N vezes, tá? Vou colocar aqui, ó, N vezes. E aí aqui eu vou ter um resultado. Então, o número que fica em cima sempre eu chamo de expoente, o que fica embaixo eu chamo de base. E o expoente vai me indicar quantas vezes eu vou repetir uma base numa multiplicação de fatores, tá bom? Por exemplo, se tivéssemos assim, ó, 5 elevado a 3. O 5 é a minha base, 3 é meu expoente. Então, isso indica que eu vou pegar o 5 e vou multiplicar 3 vezes consecutivas. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, é só isso aí. Facinho, vocês já estudaram isso aí muitas vezes, com certeza. Tá fazendo aqui só para lembrar, tá? Então, existem aí algumas propriedades quando se trata de potenciação que nós temos que saber. Principalmente para os alunos que vão fazer o Enem em breve, né? Muitas questões de Enem cobram aí propriedade de potenciação. Então, vamos começar lembrando disso. Propriedade 1. Multiplicação de potências de mesma base, como está ali em cima. O que vai ser isso? Bem, se eu tiver aqui, ó, uma multiplicação de potência e a base for igual, o que eu faço? Eu repito a base, como está aqui, ó. Você pode perceber que a base se repetiu 2 vezes. Repetiu uma vez aqui e outra vez aqui. Eu estou multiplicando. Então, eu repito a base e eu vou somar os expoentes. Os expoentes são m e n. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m mais n. Olha o exemplo. A gente tem aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Isso aqui vai ser igual. A base é igual, repetir a base aqui, ó, e vou somar os expoentes. 2 mais 3 dá 5, né? Então eu teria 2 à quinta, que é 32. Professor, se eu tivesse assim, um caso assim, por exemplo, ó, se fosse 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos 2. Se fosse assim, íamos fazer a mesma coisa. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Eu teria 3 mais menos 2. Desse jeitinho. Bem, eu tenho aqui mais e aqui dentro do parênteses tem um menos. Mais com menos é menos. Então eu teria 3 menos 2, que é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então também molezinha, tranquilinho, né? Vez por outra a gente vai precisar lembrar das regrinhas também, né, do jogo do sinal. Mas para a primeira propriedade, que é a multiplicação de potência vezes a base, nós fazemos isso. Base é igual, estou multiplicando. Repito a base, somos expoentes. Propriedade 2. Divisão de potência de mesma base. Se eu estou dividindo duas potências e ambas têm a mesma base, então eu pego a base, repito ela, e eu vou subtrair os expoentes. Olha o exemplo. Eu tenho 2 à quarta dividido para 2 ao quadrado. O que eu faço?
a base é igual, vou repetir a base e eu vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, esse aqui é 2 ao quadrado, que é 4. Tranquilinho. Se a gente tivesse assim, ó. Se eu tivesse 2 à quarta dividido para 2 elevado a menos 2. Como é que seria isso? Pegaria, repetiria a base, que é 2, ó. E vou subtrair os expoentes. Então, eu teria 4 menos 4. Desse jeitinho aí, ó. Lembrando que por que repetiu menos duas vezes? Esse menos dentro do parênteses é do meu expoente, que já estava aqui, que era negativo. E esse menos aqui é da minha propriedade, né? De subtrair os expoentes. Então, é o menos duas vezes mesmo. Se eu tenho menos aqui e tenho menos lá dentro, menos com menos dá mais. Então, isso seria 4 mais 2, 6. Seria 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64, né? Como é que eu chegaria no 64? Eu pegaria o 2 e multiplicaria 6 vezes. Tá aí, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 32, 64, como tá aqui embaixo. Vamos voltar lá? Potência de potência, como tá aqui, ó. Quando é que vai acontecer isso? Quando eu tiver uma potência com expoente e tiver o parêntese, né? E lá fora do parêntese tiver um outro expoente, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e eu vou multiplicar os expoentes, tá bom? Olha o exemplo. Eu tenho aqui embaixo, ó, 3 ao quadrado, dentro do parêntese. Fora do parêntese tem um 5, né? Ó. Então, eu tenho aqui a potência da potência. Uma potência dentro do parêntese e uma outra fora do parêntese. Então, o que eu faço? Eu repito a base e eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, como está aqui, né? Ó. E 3 elevado a 10 dá isso aqui, 59.049. Então, fácil também, né? Propriedade 3, potência da potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Tranquilinho também. Propriedade 4 aí, ó. Quando o meu expoente for negativo. Quando eu tiver um expoente negativo, eu vou ter que inverter a base para tornar o expoente positivo, como está sublinhado aí, ó. Então, se eu tivesse a elevado a menos n, então eu inverteria a minha base. Qual que é o inverso de a? O inverso de a é 1 sobre a. E aí, quando eu faço isso, o meu expoente, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, como vocês podem ver aqui, tá bom? Lembrando que o a não pode ser zero, porque quando fica aqui, né, 1 dividido para a, se o a for zero, a gente tem aí um negócio que matematicamente não é possível, né? Porque não dá para fazer uma divisão com zero no denominador, tá bom? Olha o exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado a menos 4. Olha o meu expoente é negativo. Então, o que eu faço? Eu pego e inverto a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2, como está aqui, né? E o expoente? O expoente era menos 4, ele passa a ser 4 positivo. E aí, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 1 oitavo. Tá bom? Tranquilinho. Vamos ver aqui só mais uma observação. Deixa eu apagar aqui, ó. Suponha que eu tivesse algo desse tipo aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a menos 4. Como é que ficaria isso? Eu percebo aqui embaixo que o meu expoente é negativo. Quando eu tenho um expoente negativo, o que eu posso fazer? Eu posso inverter a base, né? Vamos verificar, ó. Coloco 1, né? A base está embaixo aqui, né? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, isso seria 1 sobre 2. E o expoente, em vez de ficar menos 4, vai ficar 4 positivo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha base, que era o 2, e inverti ela. Peguei o inverso. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2, como está aqui embaixo. Ó. E o expoente negativo? Fica positivo. Vamos tentar melhorar esse negócio que está aqui, que está bem esquisito. Eu tenho aqui uma divisão de fração. Eu tenho 1 dividido para 1 sobre 2 à quarta. Como é que a gente divide fração? Você lembra? A gente repete que está em cima é 1.
e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. Qual que é o inverso da fração que está embaixo? 1 sobre 2 elevado a 4. O inverso, o contrário disso. O contrário disso é 2 a quarta sobre 2 elevado a 4 sobre 1, não é isso? Peguei o inverso. O que é o inverso? O inverso é assim, ó, é pegar o numerador, colocar no denominador, pegar o denominador, colocar no numerador. Isso é o inverso. O inverso de 1 sobre 2 a quarta é 2 a quarta sobre 1. Aí eu só multiplico, ó. Isso aqui, o 1 aqui embaixo não precisa pôr, e aí vai ficar 2 a quarta. Então, quando eu tiver o expoente negativo aqui embaixo, basta eu jogar para cima com tudo positivo. Beleza? Do jeito como a gente fez aqui. Tranquilinho. Vamos lá, próxima propriedade, propriedade 5. Potência com expoente racional. Quando eu tiver uma potência com o expoente fracionário, como está aqui, ó, a elevado a m dividido para n, é uma fração aqui em cima no expoente, eu posso transformar isso aí numa raiz. E como mostra aqui, ó, a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Então, como é que funciona? Quando eu tiver uma fração no expoente, o denominador da fração que está no expoente, ele vira o índice da raiz, como você está vendo aqui, ó. O que estava aqui embaixo, no denominador, virou o índice da minha raiz. E é isso. Olha o exemplo. Eu tenho 5 elevado a meio. Meio é o quê? Meio é uma fração e está no expoente. Então, o denominador da minha fração que está no expoente, ele vira o índice da raiz. Aqui eu tenho o quê? Uma raiz quadrada, né? Quando for raiz quadrada, não precisa colocar o 2 aqui. A gente já subentende-se que o índice da raiz já é 2. Então, 5 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 5. O 1zinho que fica aqui, ó, ele fica expoente daqui de dentro, tá? 5 elevado a 1 é 5, então por isso que não tem nada aí, beleza? Mas, de novo, quando eu tiver uma fração no expoente, o denominador vira o índice da raiz. Então, eu ficaria com raiz de 5 elevado a 1, tá bom? Aqui embaixo, tem um outro exemplozinho. Eu tenho 8 elevado a 1 sobre 3. 1/3 é uma fração e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. O denominador vira o índice da raiz, como vocês estão vendo aqui, ó. E eu vou ficar com 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8. Qual que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2, né? Porque quando eu tenho raiz cúbica, eu tenho que multiplicar o número 3 vezes. E 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8. Então, quando eu tiver expoente com fração, eu posso fazer isso. Mas a mesma coisa acontece se eu tivesse uma raiz, né? Olha aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse uma raiz assim, ó. Suponha que eu tenha... deixa eu mudar aqui. Ué. Já. Suponha que eu tenha uma raiz assim, ó. Por exemplo, raiz... Pode ser raiz cúbica. Raiz cúbica de... Vamos pensar aqui. De 5 elevado a 4. Sei lá, por exemplo, né? Eu posso transformar isso aqui numa potência. Como é que ficaria? Lembra que quando está na forma de potência com a fração no expoente, o denominador ele não vira o índice da raiz? Então, isso aqui seria a mesma coisa que isso, ó. O 3, que é o meu índice da raiz, fica aqui no denominador. E o meu expoente, o número que está dentro da raiz, ele vira numerador. Então, 5 elevado a 4/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado a 4. Olha aqui, ó. O meu índice da raiz vira o denominador e o meu expoente do número que está lá dentro vira o numerador. Beleza? Se fosse assim, por exemplo, ó, desse jeito aí, ó. Raiz sexta de 4 elevado a 7. Eu quero transformar isso em uma potência. Como é que ficaria? Ficaria 4 elevado. No denominador, eu coloco o índice da minha raiz. E o expoente que está lá dentro, eu coloco em cima no numerador. Então, 4 elevado a 7 sextas é a mesma coisa que raiz sexta de 4 elevado a 7.
É um pouquinho complicado, né? Mas vocês já vão ver mais tarde que tem questões do Enem que cobram isso aí, tá bom? E você precisa saber. E por último aqui, ó, uma outra propriedade que é importante é essa, né? De que potência com expoente igual a zero sempre vai ser 1. Eu botei aqui o exemplo, 4 elevado a zero dá 1. Qualquer número, qualquer base que tenha expoente zero vai dar 1, beleza? E é isso. Vamos continuar? Uma outra coisa que é importante saber também, tem tudo a ver com potenciação, é saber escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais compacta, né? mais comprimida, utilizando multiplicação de potência de base 10, como a gente vai ver aqui. E isso também é uma coisa que vocês já viram com certeza e é super simples. Olha aqui o exemplo aqui, o A, para a gente fazer aqui na prática e lembrar como é que faz isso. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o número 1 bilhão. Eu posso escrever o número 1 bilhão desse jeito aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 9. Lembra como que você faz isso? Bem, quando o número é muito grande, como esse no caso, né? Você quer escrever de um jeito que ocupe menos espaço, né? E, por exemplo, na questão de astronomia e física, quando você trabalha com distância entre planetas, né? Ou mesmo na física, a questão de tamanho de átomo, de um átomo, por exemplo, são números muito pequenos, ou então muito grandes. Então, pensou-se num jeito de escrever esses números muito grandes ou muito pequenos de um jeito mais compacto, né? Que é justamente que usa justamente a multiplicação de base 10, né? A gente vai ver mais para frente que, se você escrever de um jeito específico, se chama de notação científica. Mas como é que faz isso? Olha aqui o exemplo do número 1 bilhão. Para você escrever desse jeito, o que você faz? Primeira coisa, tem que se lembrar que o formato de escrita disso sempre vai ser assim, ó. Vai ser um número vezes 10 elevado a um expoente. Sempre vai ser assim, ó, nesse formato. Como é que a gente identifica o número que vai ficar aqui no início, ó? O número que vai ficar no início é justamente o número que antecede aí, normalmente, né, muitos zeros. Qual o número que está aqui na letra A que antecede muitos zeros? No caso aqui é o 1, né? Ó? Então, o que você faria? Você contaria quantas casas decimais você precisaria voltar aqui, ó, até chegar no número 1, que é o número que antecede aqui esses vários zeros. Então, você teria que voltar, se você contar aí, ó, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais até chegar aqui no 1. Se fosse 1000, por exemplo, ó, eu escreveria desse jeito, 1 vezes 10 elevado a 3. Como é que eu sei disso, né? Ó? Bem, nós contaríamos quantas casas decimais é preciso eu voltar para chegar aqui, ó, no 1. Então, para chegar no 1, eu precisaria voltar 3 casas decimais. Eu ficaria com 1. 1 vezes 10 elevado a 3. Agora, quando o número é pequeno, 0, alguma coisa, vai mudar só uma questãozinha. E em vez de o expoente ser positivo, assim como a letra A e a letra B, que tinha expoente 3 positivo e 9 positivo, quando eu tiver números pequenos como 0, alguma coisa, eu vou ter que colocar o expoente negativo. Como é que ficaria isso? Por exemplo, letra C eu tenho 0,1. Para que a vírgula fique depois do 1, e assim me dando um número que é maior do que 0, alguma coisa, né? Maior ou igual a 1, eu precisaria que a vírgula fosse para frente quantas casas decimais? Uma casa decimal. Então, quando eu movimento a vírgula para a direita, o meu expoente fica negativo, tá? Então, 0,1 ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque eu precisei movimentar a vírgula uma casa para a direita para que eu tivesse 1. E o número que está aqui na frente, né? Ele tem que ser maior ou igual a 1. Bom? Olha o exemplo de baixo. D, 0,01. Bem, a vírgula tem que movimentar quantas casas para ficar depois do 1, ó? Aqui, ó. Tem que movimentar 2 casas decimais. E eu andei para direita. Quando eu ando para a direita, a vírgula, o meu expoente ele fica negativo. Então, eu movimentei 2 casas para a direita. Então, ficou aqui menos 2, tá? 1 vezes 10 é menos 2. O E, 0,0007. Bem,
para que a minha vírgula lá, ó, fique depois do 7, eu teria que movimentar ela quantas casas decimais? 4 casas decimais. Aí ficaria 7 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Porque eu movimentei aqui, ó, vírgula, 1, 2, 3, 4 casas decimais para a direita. Por isso que ficou negativo. O exemplo F para finalizar aí, ó. Se eu tivesse 15 milhões. Bem, 15 milhões é um número que é maior do que 1, né? Bem maior do que 1. Então, o que eu faria? Primeiro, eu verificaria, né, aqui, ó, o 15 e quantas casas decimais eu teria que voltar aqui, ó, 3, 4, 5, 6 casas decimais para que a vírgula ficasse aqui depois do 15, né? Então, como eu voltei 6 casas decimais e eu estou voltando para a esquerda, meu expoente vai ficar positivo, né? Então, ficaria 15 vezes 10 elevado a 6. E aqui tem uma outra informação, uma observação, ó. Quando o número que está multiplicando aqui a base 10, que eu representei aqui nesse xzinho, ó, ele for maior ou igual a 1 e menor que 10, a gente chama essa forma de escrever de notação científica. Então, por exemplo, ó, 15 vezes 10 elevado a 6 não está na forma de notação científica. Para que fosse notação científica, esse número que está aqui, ó, tinha que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, não é considerado notação científica. Então, se eu quisesse transformar o número 15 milhões em notação científica, como que ficaria? Vou mudar aqui a cor. Ó, 15 milhões. Bem, o número que vai multiplicar a 10 elevado a alguma coisa tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Para que 15 milhões estivesse dentro desse intervalo, eu teria que ter uma vírgula onde? Teria que ter uma vírgula aqui, ó, para me formar 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho que voltar até a vírgula chegar aqui, ó, entre o 1 e o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso seria 1,5 vezes 10 elevado a 7. Então, esse aqui seria notação científica, tá? Que é uma forma de escrever esse número aqui de uma forma mais compactada. E isso vai servir para, como eu falei anteriormente, né, para reescrever dados muito grandes. Por exemplo, eu coloquei aqui um dado, ó, a distância da Terra até o Sol. É essa que está aí, ó, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Como é que eu transformaria esse número em notação científica? Então, a gente faria assim. Primeiramente, temos que saber que a notação científica vai ser um número vezes 10 elevado a alguma coisa. E esse número que está aqui no início, ó, multiplicando a base 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Para que esse número aqui, ó, ele esteja nesse intervalo que eu acabei de falar, eu teria que ter uma vírgula onde? Eu teria que ter uma vírgula aqui, ó. Aí ficaria 1,496, né? Aqui, ó. Grifar aqui, ó. 1,496, que com certeza é maior que 1 e é menor que 10. Só que para a minha vírgula chegar aqui, eu teria que voltar quantas casas decimais? Vou fazer aqui de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aí, ó, em notação científica, seria 1,496 vezes 10. Voltei quantas casas decimais até ali, ó? 8, né? Então, 1,496 vezes 10 elevado a 8 seria a forma de escrever a distância da Terra até o Sol em notação científica. Tem mais um exemplo aí, ó, de números muito pequenos. No caso, aqui embaixo tem o peso de um átomo de hidrogênio escrito em notação científica. Então, que é esse que está aqui, tá? Ó. Se você jogar na calculadora, isso aqui, ó, eu vou ter esse número gigantesco aqui embaixo, ó. Agora eu pergunto, se fosse dado para você esse número que está aqui embaixo, bem grandão, ó, como é que a gente transformaria isso nisso que está aqui, ó? Vamos tentar fazer? Ó, primeira coisa, para que isso aí seja notação científica, eu tenho que escrever isso aí com a multiplicação de um número inicialmente que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para que isso aconteça, eu teria que ter uma vírgula bem aqui, ó.
não é? Aí eu ficaria com 1,6735575, né? Ó. Esse 1,6, e aí vai, é um número que é maior do que 1 e é menor do que 10. Só que para a vírgula chegar até aqui, eu teria que voltar quantas casas aqui para a direita? Aí tem que contar, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, isso aí seria esse número que está aqui, ó. Ó. 1,6735575 tá aí, ó, vezes 10, elevado eu vou ter quantas casas decimais até aqui, ó? Vou ter 24 casas decimais. E como eu estou contando as casas decimais para cá, né, ó, para minha direita, o expoente fica negativo. Então isso aqui seria a forma de escrever aí o peso de um átomo de hidrogênio, beleza? Em notação científica. Então a gente vai começar a exercitar isso, beleza? Tem lá a listinha de questões, são 4 questões, sendo que 3 são do Enem. E vamos ver como é que resolve, né? Então é isso. Lembrando que na descrição tá lá o esboço da aula com a atividade prontinho para você só clicar e baixar, tá bom? E assistir e ler. É isso. Valeu, falou.